Você já jogou Championship Manager, LFoot, Brasfoot, Football Manager? O Flamengo tá jogando, cara. Brasfoot de verdade, quem diria, hein? Vamos falar sobre Jorginho e vamos falar sobre João Félix. Então chega junto aqui no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Deixa aquele seu like, deixa sua curtida, que é sempre muito importante aqui pro nosso trabalho. Vamos falar dessa dupla aí de jogadores estrangeiros, né? O Jorginho, né, o brasileiro, pô, fez parte ali da campeã seleção italiana, né, e era uma peça muito importante, tá ali já aquele momento de assinar o seu pré-contrato, e algumas minutas desse contrato já acabam sendo ali divulgadas. A gente está falando de um contrato de 3 anos, é um contrato, né, grande que o Flamengo vai ter ali com o Jorginho e com um investimento bem alto, né? A gente vai estar falando aí por mais de 2 milhões, por exemplo, de salário do atleta, que dá um total bem alto também. Então o Flamengo vai ali se preparando para fazer esse investimento, bem alto esse investimento. A gente vai estar falando mais ou menos 2% daquilo que o Flamengo acaba, né, conseguindo agregar de valor da sua receita, é praticamente um investimento no Jorginho. E aí eu tava pensando, a gente já trouxe alguns vídeos, né, falando sobre a característica dele e tal. Num jogo, por exemplo, mais recente, como esse, que o Flamengo teve uma certa dificuldade diante do seu adversário, né, parece ter entendido. Pois bem, se o Flamengo já tivesse o Jorginho, o que o Felipe Luiz teria feito de diferente? Como estaria? Se o Jorginho começa a partida, ele tá do lado do Pulgar, tá do lado do De La Cruz, ou se ele começa no banco de reservas? Porque, enfim, você tem como encorpar mais esse meio de campo, né? Quando a gente fala sobre as peças que o Felipe Luiz tem, a gente vê muitas substituições pelos jogadores que trabalham na linha mais à frente dos lados. Mas meio de campo é raro, né, o Felipe Luiz promover mudanças no meio de campo, tendo ali o Everton Araújo, tendo ali o Alan, aí joga sempre com esses dois double pivô, né, que eu também já trouxe um vídeo, né, já expliquei também sobre isso. Tá, e se tivesse o Jorginho, será que joga Jorginho, De La Cruz e Pulgar juntos, e aí deixa o Arrascaeta ainda mais solto, faz uma trinca de meio campistas, trabalha de uma forma diferente ou não? Vai seguir, vai liberar mais o De La Cruz? O Felipe Luiz já deu a entender claramente que não vê o De La Cruz como meia, mas será que ele não vê como meia pelo hoje ou pelas peças ali que tem? Com a chegada do Jorginho ele tem essa possibilidade de soltar ainda mais o De La Cruz, Gerson segue ali, mesmo com o Jorginho, enfim, dá essa curiosidade, né? Como é que ele usaria ali o Jorginho num jogo como esse que o Flamengo tem dificuldade de meio de campo? Porque estaria chegando um meio campista, né? A princípio, é ele, Pulgar e De La Cruz brigando por 2 vagas. Se não tiver nada pensando fora da caixinha, seria isso, né? De qualquer forma, tá aí a expectativa já agora em junho, né? O Flamengo já contar com esse jogador já para a disputa aí do Super Mundial, mas não é a contratação para o Super Mundial, né? É um contrato de 3 anos. Seria um vínculo longo do Flamengo com o atleta, com esse mais um aí volante do Flamengo. E aí surgiu, né? É o Brasfoot. João Félix é Football Manager. Pra quem jogou Football Manager, é muito Football Manager. João Félix. Cara, o João Félix, ele é muito engraçado, cara, pra gente comentar aí. Muito engraçado. Deixa a sua curtida, cara. Deixa o seu like, que é importante. Você pode também usar o seu botão aí de hypar gratuito pra ajudar na divulgação do nosso trabalho, a divulgação aqui do nosso canal. Obrigado por essa força e pela sua moral. Cara, o João Félix é muito engraçado porque é o seguinte. O João Félix, ele é aquele funcionário que a galera, na hora de recrutar para contratar para a empresa, você pega o currículo daquele cara, o currículo ele fala assim, cara, que currículo bom. Só tem passagens por grandes empresas, só tem passagens assim por multinacionais. O cara não trabalhou em qualquer lojinha, não. O cara assim só trabalhou em grandes empresas. Só que se você olha detalhadamente esse currículo, você vê que ele não para em empresa nenhuma. Se proporcionalmente ele tem muitas oportunidades, ele também, amigo, acaba essas oportunidades num prazo. Ninguém fica amarrado a esse funcionário. Então você olhar assim e falar, pô, aqui tem alguma coisa esquisita. É o João Félix, puramente o João Félix. Você olha o currículo desse cara, tem passagem pro Atlético de Madrid, tem Chelsea, tem Barcelona, tem Milan. Ele tá só no epicentro do futebol. Só que ele não para em lugar nenhum.
A gente sabe aí que o João Félix, desde que ele apareceu, né, ele foi visto como um grandíssimo, grandíssimo jogador. Apareceu muito bem, de fato, né, em Portugal. E parece que ele convive com essa expectativa que foi criada no início de sua carreira. Hoje ele chega a 25 anos, já vai completar 26 anos de idade, e não tem absolutamente nada. É um jogador que parece que todos os clubes grandes e tradicionais que têm capacidade de pagar o seu salário apostam nele e ficam nessa aposta. E o vínculo que esses clubes querem ter com ele ao longo de todos esses anos, de empréstimo. Ninguém quer ter um vínculo a mais do que empréstimo porque ele se tornou uma enorme incerteza. Nunca conseguiu colocar dentro de campo a expectativa e ter regularidade de que um dia, numa temporada e meia, o João Félix mostrou ter a capacidade. E aí, com isso, ele fica rodando, né, nesses grandíssimos clubes europeus. O que surpreende é ele agora rodar num grandíssimo clube da América do Sul. O que talvez mostre até, havendo essa possibilidade, e o empresário conversando, é que se ele então, para ele fazer um movimento como esse, cara, porque ele, assim como ele agora saiu desses, né, ele está, né, nesse meio, né, desses clubes, ele poderia buscar outros na Europa, se não houver, que na minha opinião eu até trago para vocês, ainda outros. Tem mais gente querendo apostar e faz sentido. Que eu até falo para vocês aqui, já trago para vocês, posso adiantar, é o Benfica. Faz muito sentido um outro clube grande na Europa querer ele e ser o Benfica, porque afinal de contas foi no Benfica, né, que vimos o melhor João Félix. E talvez o Benfica ali com o Di Maria, tá vendo um encerramento, né, de passagem do Di Maria, tá ali, contrata o João Félix. Afinal de contas, a idade é ótima. A idade é ótima dele. O problema não tá sendo a idade, o problema tá sendo a presença, né, dentro de campo. E aí vem o Flamengo, né, cara? Bem Brasfoot, né? L-Foot, vamos contratar o João Félix, né? Ter essa oportunidade de empréstimo. Hoje, o seu contrato, ele é de empréstimo, né? Então vai ser encerrado agora o seu empréstimo com o Milan. Adivinha? Milan não vai exercer compra, o Milan ok, como tá acontecendo isso com todos os clubes. E aí o João Félix voltando entrando pro Chelsea. E o que o Chelsea vai fazer? Empresta. Empresta. E até lá na Inglaterra, fala-se que o Chelsea poderia ter aquela lei do ex, né? O João Félix poderia enfrentar o seu clube, pois ele poderia ir para o Flamengo. Até mesmo nessa matéria que fala-se na Inglaterra, o José Boto, né, estaria ali conversando com o jogador, que seria, né, importante ali para o Flamengo, e que o próprio Felipe Luiz, segundo a imprensa inglesa, estaria ali tentando convencer o atleta a jogar no Flamengo. Cara, é um movimento completamente incomum. Um cara que tem 25 anos, 26 anos, e tá com portas abertas por todos esses clubes, vir jogar no Brasil, não é normal. Para um jogador como esse vir jogar no Brasil, independentemente se ele tá bem ou ele tá mal, normalmente quando tá assim, já não tá bem lá para a Europa, nada, não necessariamente possa vir a estar bem aqui no Brasil, ele tem que estar no final de carreira, ou então ele já está num período da carreira onde as opções dele acabam se tornando Turquia, né? Muitos até inclusive optam jogar na Turquia, ou algumas propostas mais nada milionárias em Emirados Árabes e algumas outras, né, ali na América, né? México, Estados Unidos, e aí também tem o Brasil, e aí pode ser. Agora, um jogador que tem espaço na Europa, que consegue, e com essa idade, não, isso aí é completamente incomum. No Brasil, é uma grandíssima incógnita. O jogador, por si só, ele já é uma incógnita. Mas o João Félix, ele é uma incógnita, né, por completo. No Brasil também é uma incógnita. Se levarmos em consideração, de um olhar mais otimista, de que a praça com que ele conseguiu atuar e performar melhor foi a Portuguesa, e se você olhar em linhas gerais, o futebol português tem a sua semelhança com o futebol brasileiro, há um otimismo de que ele poderia performar e ser o João Félix prime. Afinal de contas, idade, físico para isso, ele tem. Mas quando ele saiu dessa praça e ele vai para Itália, Inglaterra, Chelsea, Espanha com o Atlético, não funcionou. Talvez o nível tenha sido muito mais alto do que realmente ele possa. Ele é aquele grande jogador do si. O João Félix é o do si, lá no futebol europeu. Mas no futebol brasileiro, nada o impediria dele vir performar e jogar aqui. Qualidade individual ele teve.
Ele só não mostra regularidade e que essa qualidade possa ser um fator para desequilibrar, seja na seleção portuguesa, seja em qual clube que ele vestir, das grandes camisas que ele já vestiu aí ao longo da carreira, apesar de ter apenas 25 anos, né? Vamos ver. Mas é curioso, amigo. Flamengo jogando Championship Manager 0102. Grande abraço, galera. Tamo junto. Deixa o seu like, a gente vai se vendo. Valeu!